Hoje eu quero convidar você para comigo passar por 3 epístolas. A segunda e a terceira epístola de João e a epístola de Judas. Como sempre, trazendo para você quem escreveu esses livros, quando foram escritos, para quem foram escritos e por quê, o que estava acontecendo na época e por que ler esses livros e o que buscar neles. No caso do livro da segunda epístola e a terceira epístola de João, foi o apóstolo João quem escreveu e foi escrita talvez na mesma época da primeira epístola ou pouco depois, nos anos 80 depois de Cristo. E João escreveu esse bilhete pessoal a cristãos que talvez se sentissem pressionados por falsos mestres. Talvez o tenha escrito para acompanhar a carta mais geral que escrevera, a primeira epístola, continuando a desmascarar os falsos mestres, esperava ajudar os cristãos a renovar o compromisso com a verdade. A terceira epístola ele escreveu ao seu amigo Gaio, talvez acompanhando as epístolas anteriores. Ele queria incentivá-lo a continuar apoiando fielmente os mestres legítimos. Também advertiu quando as ações de certo líder voluntarioso chamado Diótrefes. Para não perder o alvo, é que você deve ler esse livro, no sentido espiritual. Essa pequena carta o desafiará a estar alerta, tendo convicção a respeito do que crê e da maneira como vive. É um pouco mais do mesmo material encontrado na primeira epístola de João, focalizando principalmente a verdade do Evangelho. Na segunda epístola, se alguma vez você já presenciou conflitos na igreja, desejará ler essa carta. João nos diz que, embora as lutas na igreja possam ser inevitáveis, existe um modo correto de enfrentá-las. Busque principalmente, mas mais da verdade do Evangelho. No versículo 1 da segunda epístola de João, no capítulo 1, diz assim: o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. João talvez estivesse usando uma figura de linguagem em alusão à igreja a qual escreve, uma vez que isso lhe permite ressaltar que os seus leitores são filhos de Deus, que devem receber cuidados e ensino. No entanto, alguns acreditam que a senhora talvez fosse uma mulher de fato. João realça a presença de Jesus nessa igreja como a verdade, usando essa palavra 5 vezes nos 4 primeiros versículos. Ele diz que os que estão em comunhão com Cristo terão meios de discernir o certo do errado, bem como a capacidade de escolher um dos dois. Já no versículo 6, quando ele fala sobre o amor fraternal, ele diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é o que andeis nesse amor. Amar, segundo Deus, é diferente do que nós visualizamos. Amar segundo Deus é praticar a sua palavra. Quem pratica com a consciência da verdade está expressando o seu amor a Deus e ao próximo. E para terminar essa epístola, no versículo 9 e 10, quando ele fala sobre os falsos ensinadores e como devemos tratá-los, João diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém
vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Tudo e todo que contradiz a doutrina e ensino das Escrituras Sagradas não pode estar na doutrina de Cristo. É o caso dos que levam uma vida inconstante, desobedientes aos preceitos de Deus na sua palavra. Agora, na terceira epístola, no versículo 2 do capítulo 1, depois que ele direciona esta carta ao presbítero amado Gaio, ele diz: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Uma alma próspera é uma alma cheia de paz, alegria e salvação. Nela não há depressão, tristeza e nem dor. A outra prosperidade que João se refere é uma vida plena em que todo e qualquer que conquista não sobrepõe a Cristo e nem, consequentemente, esta prosperidade o faz se perder. Por isso que ela de fato vem de Deus. Já no versículo 10 e 11, quando ele fala de Diótrefes, o ambicioso, e de Demétrio, fiel cristão, ele diz assim: Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Cuidado com pessoas que falam sobre outras pessoas. Assim, a malícia se manifesta, contamina e se alastra. Não se esqueça, quem contamina você sobre alguém, contaminará alguém sobre você. Agora vamos entrar na epístola de Judas. Existem pessoas que pensam que este Judas seria o traidor, mas não. Quem escreveu esse livro foi Judas, o meio-irmão de Jesus e irmão de Tiago, que, segundo muitos, também escreveu uma importante epístola do Novo Testamento, a epístola de Tiago. Talvez um pouco antes de Pedro ter escrito a sua segunda carta, por volta de 65 ou antes, é que foi escrito este livro, embora alguns achem que Judas tenha sido escrito mais tarde. Essas duas cartas parecem estar relacionadas em parte. Judas estava preocupado com o fato de os cristãos poderem afastar-se da verdade por causa dos mestres enganadores de falsas doutrinas. Escreveu para exortar os cristãos a batalhar pela fé. Estranhos ensinos estavam acontecendo naquela época, circulando em algumas igrejas. Certos impostores cristãos haviam começado a ocupar funções de liderança e estavam ensinando que realmente não importava como as pessoas viviam se tivessem sido genuinamente salvas pela graça. Sustentavam incorretamente que o pecado nada significava para os que tinham sido perdoados. Você deve ler esse livro e buscar nele pontos importantes. Poucas pessoas gostam do ruído de alarmes. Algumas até desligam a cigarra que os lembram de afivelar o cinto de segurança, só para evitar a irritação. Outros desligam detectores de fumaça que parecem disparar com muita facilidade. Desprezar esses avisos e advertências pode ser perigoso para a saúde, mas desconsiderar advertências espirituais pode ser ainda pior. É por isso que devemos prestar atenção a essa carta. Com poucas palavras,
Judas faz soar um alarme que não nos atreveríamos a desligar. Embora a carta seja breve, não perca de vista o seu poderoso impacto e as suas imagens fortes. Observe as suas advertências diretas e as tremendas promessas de Deus que as acompanham. No versículo 1, que interessante, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. É lindo ver a humildade e reverência de Judas. Embora fosse meio-irmão de Jesus, não se apresenta como tal, mas se coloca como seu servo, reconhecendo sua autoridade que estava acima do seu sangue. No versículo 3, diz: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quão batalhadores devemos ser? A palavra batalhar mostra que os cristãos têm algo por que vale a pena lutar. O restante da carta diz que as nossas batalhas pela fé, às vezes, ocorrem até mesmo dentro da igreja. Quando temos um profundo amor pela verdade, as nossas convicções essenciais devem ser defendidas. Não podemos aceitar imitações e perder o que é verdadeiro. As pessoas nem sempre se sentem à vontade com o rigor das convicções firmes, mas o mundo e Satanás desafiam continuamente a nossa fé, não nos dando outra escolha senão tomarmos uma posição. Se não lutarmos nessas situações, tudo o que nos resta é a deserção. Tragicamente, às vezes, o inimigo engana as pessoas da igreja ou envia ao nosso encontro falsos cristãos. Em tais ocasiões, devemos batalhar pela fé dentro da própria igreja. Felizmente, travamos essas batalhas com o auxílio de Deus. Todavia, o outro lado da moeda é que algumas pessoas põem as questões de preferência ou opinião pessoal no mesmo nível de doutrinas essenciais. Quando os cristãos se tornam contenciosos por causa de modismos, gostos ou fatores culturais, estão tornando-se contenciosos em excesso. Devemos batalhar pela mensagem, não pelo método. No versículo 11, Judas diz assim: Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Inveja, ganância, rebelião, pecados mencionados por Judas que foram praticados por Caim, Balaão e Corá. Era o caso destes que estavam inseridos dentro destas igrejas. No versículo 20, ele diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo é depender do Espírito Santo para que ele guie as nossas orações de acordo com a vontade e propósito de Deus. Significa depender dos dons e do poder do Espírito Santo para orar eficazmente e com fé. E para terminar, o versículo 22 e 23 diz assim: Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Existem aqueles que são dominados pelas dúvidas, e nós devemos ajudá-los. Mas também existem os que são corrompidos, que devemos nos afastar deles. Assim, encerramos essas 3 epístolas tão profundas para as nossas vidas. Amanhã estaremos entrando no último livro deste devocional, o livro das revelações, o Apocalipse. Se te ajudou este devocional, envie para o maior número de pessoas este vídeo. Amanhã eu te espero. Prepare-se. Você é especial para Deus.